gente vai ter agora um momento aqui de leitura da palavra e a gente tem lido sempre o Novo Testamento, mas hoje a gente vai para o Velho Testamento. Mas o foco é uma palavra nova, certo? Mas eu disse que Deus tem algo para falar com sua igreja. E eu creio que sim, vai ser uma coisa muito linda. E cremos no poder no poder da palavra de Deus. E hoje a gente vai fazer uma espécie de passeio sobre um texto bíblico muito interessante, sobre uma história, na verdade, que é de um profeta. E vocês conhecem, muito provavelmente vocês conhecem bastante, vocês já escutaram centenas e centenas, talvez, de pregações sobre esse profeta, sobre a situação. Aquela história que, sabe, quando você é criança e está ali participando de igreja, escolinha, né, escola bíblica infantil, contam muito, porque é muito boa de contar para criança, né? A criança fica maravilhada com essa história, geralmente, né? Mas, assim, vamos ver o que a Bíblia nos separa para hoje, o que Deus separa para nós hoje através da palavra. E eu recomendo você abrir sua Bíblia ou ir para a sua referência aplicativo no livro do profeta Jonas. Amém. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre direções e planos. Jonas, tem tanta coisa, tanta riqueza para a gente adquirir nesse livro. E planos. E onde é que está Jonas? Jonas está depois de Obadias, tá certo? A gente vai ficar com essa referência. Onde é que está Obadias? Pronto, aí vai ficar perdido. Né? Eita, que o negócio é forte hoje. Vai estar tranquilo. Gente, é o seguinte. O livro do profeta Jonas é um livro curto, no sentido de que ele tem 4 capítulos, ele é de fácil leitura. Sim. Você com boa disposição e meia hora, você consegue fazer uma leitura de qualidade do livro de Jonas, que eu recomendo. Dessa leitura, esse profeta, ele aponta para a natureza messiânica de Cristo, falando sobre todo aquele episódio que é muito controverso. Tem muita gente que critica, diz que não é possível, que não tem como uma pessoa passar 3 dias dentro de um ventre de um animal e sobreviver, né? E tem sempre essa questão dessa controvérsia que se coloca, né? E a gente vai tratar, inclusive, aqui dessa controvérsia, não tem problema, a gente trata de tudo aqui. Sim. E a gente está sempre aberto para perguntas e sugestões, a gente sempre fala isso. E o panorama histórico do livro de Jonas vai nos apontar para um período de muita prosperidade nas terras de Judá e de Israel. Eles estavam vivendo um período abençoado. Eles já estavam divididos em Reino do Norte e Reino do Sul. A grande maioria das pessoas que estudam o livro de Jonas situam a história de Jonas provavelmente no 8º século a.C. Isso quer dizer que é justamente no período em que já tinha tido as cisões, ou seja, já tinha se dividido o Reino do Norte e Reino do Sul, mas estava num período de tranquilidade. E estava no período de tranquilidade ali naquela região, mas existia um lugar que Deus sabia que precisava escutar uma palavra. Existia um lugar fora dali que era necessário ele enviar um dos seus profetas, um dos seus escolhidos, para trazer uma mensagem que poderia mudar, e Deus sabia, iria mudar o coração daquele povo. Aleluia. Mediante a palavra de Deus. Aleluia. E aí, dentro desse cenário é que aparece a figura de Jonas. Jonas, filho de Amitai. O livro de Jonas começa assim, começa com Deus falando com ele, logo no capítulo 1, dizendo assim: palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Ou seja, Deus foi lá, falou com o seu profeta, o profeta escutou a voz de Deus, e Deus diz: olha, eu tenho uma missão para você, você vai se levantar de onde você está, e você vai na direção de Nínive, e você vai pregar contra ela, porque a maldade de Nínive já chegou até mim, já está me incomodando, já está fazendo com que eu precise agir contra ela. E se eu agir contra ela, agirei com ira. Você vai lá pregar contra a cidade. Você vai lá trazer uma palavra dizendo como eu estou. E quando você chegar lá, eu vou falar com você, eu vou dizer qual é a mensagem que você tem para pregar. Forte, Deus, forte. É interessante que muitas vezes na vida, Deus manda a gente fazer alguma coisa e a gente não tem todos os elementos. Deus é muito peculiar no seu tratar com o homem, com a mulher, com as pessoas da terra. Geralmente ele não dá todos os detalhes. É verdade. Deus geralmente não fala todos os detalhes. Ele manda fazer umas coisas e nem sabe o que vai acontecer lá. Ele não diz o que vai. Ele diz: olha, você vai pra Sarepta e lá tem uma mulher, ela vai te sustentar. Pronto. Acabou. Não é? E quando ele chega lá, ele encontra uma mulher que tá para morrer.
Nossa. Que não tem nem o que alimentar a sua própria família. Imagine a ele, ao profeta. Compreende? E lá que o profeta entende qual é a direção que Deus queria. Deus queria abençoar aquela vida, Deus queria cuidar daquela mulher cuidando do profeta. Cuidando do profeta. Olha que coisa tremenda é a fidelidade e a bondade de Deus. Muitas vezes tem pessoas aí que estão aí próximas a você que Deus quer abençoar através de você. É verdade, igreja. Que Deus quer tratar através de você, que Deus quer mostrar que ama através de você. E muitas vezes você fica se questionando por que Deus me coloca perto de gente tão complicada. É justamente para você mostrar que Deus ama. É justamente para você ser o canal de Deus para essas pessoas. E às vezes a gente fica tão estressado, tão irritado, como é que verdade. pode? Aí a gente vai, né, vai pro culto, vai pra igreja, ore por mim, pastor, ore por mim, pastor. Estou passando uma luta. Tanta perseguição. E Deus dizendo, ame, tenha paciência, confia em mim. E na verdade a gente é chamado para amar, é chamado para ser um canal de Deus para essas vidas, para fazer diferença. E sabe o que aconteceu com Jonas? O que acontece com muita gente, o que acontece às vezes comigo, o que acontece com você. Quando a gente recebe uma direção de Deus que não é exatamente aquilo oh, meu Deus, que a gente queria que fosse. Vamos ver, vocês se identificam com isso? Deus falou e você... Nossa, não é pra mim, não tem nada a ver, direito. não tem nada a ver comigo, isso é pra fulano. Se fulano tivesse aqui, era pra ele, mas pra mim, eu não sei fazer isso, eu não consigo, né? Então, não é pra mim. E qual é a consequência? Jonas escuta a voz de Deus, mas Jesus. Não obedece. Oh, meu Deus. Deus dá a Jonas uma direção, um propósito, uma missão. E diz ainda o que ele vai pregar. Verdade. Você vai ter palavra. Deus orientou ele completamente no sentido do que ele tinha necessidade para saber naquele momento. Mandou ele para lá. E aí o texto continua dizendo que Jonas se levantou. Olha só. Qual que Deus mandou? Levanta-se. O que Jonas fez? Levantou. Oh, coisa boa. É obedecer a Deus. Quando a gente obedece em tudo. Porque ele se levantou, mas fugiu da presença do Senhor. Eita Deus. Indo para Tarsis. Sabe, a obediência a Deus só é obediência a Deus quando ela é completa. Sabe, o problema que aconteceu, por exemplo, com Saul foi que ele não obedeceu completamente a Deus. Ele obedeceu em parte. E por ele não obedecer completamente, ficou claro, demonstrado agora para o público, aquilo que Deus já sabia, que o coração dele não era completamente entregue a Deus. Nossa. E por causa disso, Deus ia escolher outro segundo o seu coração. Alguém que fosse obedecer a Deus completamente. E Davi não foi escolhido não era pela perfeição. Davi não era perfeito. Justamente. Davi foi escolhido porque ele tinha a capacidade de obedecer a Deus completamente. De querer viver a vontade de Deus. Quando ele entendia o que era para fazer, ele fazia. Ele não dava L, ele não tentava fugir. Ele não tentava arrodear, mas Jonas teve um plano. Jonas disse assim, Deus, tu tá me dando uma direção, mas eu vou para outra. Nossa. Tu tá me mandando para um lugar, mas eu vou para outro. E diz aqui que ele se levantou e fugiu da presença do Senhor, indo para Tarsis. Geralmente quando a gente lê esse texto, a gente pensa assim, ele saiu ali de onde ele estava e foi para Tarsis. Como se Tarsis fosse assim, sabe? Assim, Rio, Niterói, assim, coisa de 15 quilômetros, como se fosse Natal, Parnamirim, como se fosse, sabe? Recife, Jaboatão, como se fosse assim, sabe? Coisa pequena, mas não. Tarsis era o fim do mundo. A região de Tarsis, que hoje é a Espanha, em relação a Israel e o mundo conhecido, é como se ele quisesse ir para o fim do mundo. Distante, né? É como se, sabe, a viagem de Israel, de onde ele estava até Tarsis, levava um ano. Nossa. Só para chegar lá. Quer dizer, ele ia passar um ano só para chegar. Nossa. Tente imaginar se ele estava interessado em fazer o que Deus queria. Não, ele não queria fazer isso. Ele queria fugir. E aí o que aconteceu? Diz que ele saiu de onde estava e desceu. Muito provavelmente ele estava na região da Judéia, porque diz desceu para Jope. Jope fica na região da Judéia. Então ele desceu para Jope. Foi para a cidade portuária ali próxima, né? Sim. Encontrou um navio que ia para Tarsis. Ele encontrou uma oportunidade e ele tomou logo o navio, pagou a passagem e entrou. E ele entrou com o propósito de fugir da presença do Senhor. É triste, mas é verdadeiro. Tem profeta que está fugindo da presença do Senhor. Tem levita, músico, cantor que está fugindo da presença do Senhor. Tem crente que está fugindo da presença do Senhor. Tem ministros do Senhor. Tem homens e mulheres de Deus que estão fugindo da presença do Senhor.
E às vezes, não é nem só a questão de fugir, é a questão também de não buscar entender qual a vontade do Senhor. É verdade. Né? Às vezes as pessoas nem sabem qual é a vontade do Senhor, porque assim, tá vivendo a sua vida, seu cotidiano, tá ali, acha que é isso mesmo, não quer é isso mesmo, Deus só quer usar fulano, você quer Beltrano, tudo bem, eu não sou chamada para isso não, mas você é ministro, você é ministra. Então Deus quer lhe usar na realidade da sua vida. Então assim, a gente precisa estar nesse contato com Deus para entender qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Por exemplo, Deus tem uma vontade de Deus para a minha vida, mas para a tua vida pode ser uma outra realidade. E aí, como é que a gente sabe disso se a gente já está acostumado com o nosso dia a dia, nosso cotidiano, e a gente nem mais questiona a Deus? Jesus, o que é que tu queres de mim? Será que você faz isso na hora que você ora? Senhor, o que é que você quer de mim? O que é que está faltando? Onde é que eu preciso mudar? O que é que eu... Sabe, essas perguntas eu faço diariamente nas minhas orações. Porque tem sempre coisas que precisam ser moldadas e moldadas para que eu venha viver e completar a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Prosseguindo aqui, diz que ele se levantou e entrou no navio, e quando ele entrou no navio, ele desceu. Pagou a passagem, entrou no navio e desceu ao porão. Se você observar, ele estava num lugar alto, né, que era uma região alta, e desceu para Jope. Aí ele desceu de Jope, ele desceu para o porão do navio. Isso geralmente é traduzido com a ideia de que quando a gente vai desobedecendo a Deus, a gente só vai descendo, a gente só vai perdendo, a gente só vai afundando. Quer dizer, ele estava num lugar alto, elevado, num local abençoado, Deus fala com ele, ele vai se desviando, ele vai se afastando. E normalmente acontece assim, né? Uma queda vai levando a outra queda, vai levando a outra queda, e aí às vezes a gente tá sabe, vai acabar no fundo de um porão. É verdade. Como estava aqui o profeta, porque ele começou com a desobediência à voz de Deus. Eu não sei como é que está a sua vida agora, eu não sei o que está acontecendo com você, mas o que a palavra me aponta é que quando começa a ter o momento da desobediência, a gente começa a ver uma decadência da figura dele. Ele que era para ser o profeta, que levantou-se, foi até Nínive e veio a palavra novamente do Senhor sobre ele pregou e tal, e aconteceu. Não, ele desviou totalmente do propósito original, tomou outra direção, disse: eu tenho um plano, Deus também. O meu plano é o seguinte: eu vou para Tarsis, eu vou para o fim do mundo, porque assim o Senhor não vai mais me escolher, não vai mais me usar. Se quiser use outro, se quiser envie outro, mas eu mesmo não vou. Vai viver fugitivo, né? Uma pessoa dessa vai viver fugitivo. Fugitivo da realidade. Triste. E aí o que acontece? O plano dele parece estar dando certo. Mas os planos de Deus são sempre maiores do que os meus. A gente louvou isso há pouco tempo, a gente cantou isso, e é verdade. E aí o que acontece? Quando o barco começa a se afastar, o que acontece? Uma tempestade vem. Sim. Uma tempestade sobrevém, abate ali o barco. O pessoal começa a enfrentar a tempestade, começam a usar suas técnicas, os marinheiros, o capitão do navio. E aí eles veem que não dá certo, não está dando certo, e aí eles começam a apelar para o sobrenatural. Eles começam a clamar para os seus deuses, começam a clamar para as divindades que eles serviam. E é muito interessante que o capitão do navio vai até Jonas e diz assim: levanta, por que você está dormindo numa situação como essa? O caos todinho. O caos instalado no mundo. Dormindo. Nós vamos perecer. E ele dormindo. E você está dormindo. Descansando, não estava nem aí para o que estava acontecendo. Mas para pensar um pouco. Você talvez tenha recebido de Deus uma missão, um chamado, e você simplesmente parou, desviou, está dormindo. E aí vem um descrente, vem um cara que serve outro Deus e diz assim: como é que pode? Você não conhece o Deus poderoso? Como é que pode? Às vezes até confrontos assim: como é que pode tu ter deixado a igreja? Como é que você pode ter deixado de servir a Deus? Como é que você está aqui no meio da gente fazendo isso? Isso acontece mais, né? E aí o capitão do navio diz assim: ei, como é que você pode estar dormindo num momento como esse? Como é que você pode estar dormindo, descansando num momento como esse, em que o Brasil, o mundo precisa de gente orando, clamando por misericórdia? Verdade, a igreja é parte. Ou você acha que Deus da solução te colocou nessa quarentena para você ficar assistindo Netflix? Claro, você ficar... Não, Deus te chamou para orar, claro, Deus te chamou para, sabe, buscar a palavra de Deus, Deus te chamou para clamar pelas vidas. Sim. Sabe por quê? Porque estamos no mesmo barco. Sim. E se essa tempestade pegar a todos, nós vamos perecer também. Sim. Então, amados, pensa nisso. Você está aí agarrado nesse seu sono, invoca o seu Deus.
Nossa. Sabe uma coisa que eu penso aqui, Lene, que eu acho fantástica? Diga. É que a Bíblia não é um livro que apresenta pessoas que não têm deuses. Todas as pessoas na Bíblia têm Deus.